Sampaoli é melhor que o Jesus? Eu não tenho dúvida, como técnico, como treinador, sim, como treinador. Quem já teve a oportunidade. É óbvio que o Jesus tem essa relação com o Flamengo que é incrível, óbvio. Quem já teve a oportunidade de ver um dia a dia de treinos do Sampaoli, assim, eu já conversei com algumas pessoas, assim, isso que é de outro mundo, assim, é impressionante. Eu entendo que potencial para fazer o time jogar bem ele tem e, assim, nem acho que demore muito. É interessante o número de recuperações de bola no ataque. Sim. Isso mostra a intensidade. Isso era a coisa do tempo do Jesus. Tempo ali em cima, o tempo todo. O tempo todo. O time do Jesus fazia isso. Tempo. É uma característica que agrada demais ao Sampaoli. 59 recuperações, 30 na defesa e 29 no ataque. Isso aí vai aumentar. Pois é. Isso, curiosa, embora ele disse que não falou com o Sampaoli e tal, só deu oi, tudo bem, prazer, mas já tem uma característica de Sampaoli aí. Meus amigos, vamos acompanhar aqui agora o debate no mais alto nível de futebol com Léo Bertozzi, André Kfouri, William Tavares, professor Celso Zelt e Pedro Iva falando sobre essa vitória do Flamengo de hoje. Então assiste esse vídeo completo, assiste até o final, não pula, que tá bem bacana. Falaram aí as projeções como deve ser jogar esse time do Sampaoli. Mas antes, meu querido, de ir pro vídeo, vamos mudar esse número aqui. Mais de 70% das pessoas assistem, gostam do canal e não estão inscritas. Então se inscreve aí, humildemente eu te peço, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Vê se o teu sino tá ativado, você pode estar perdendo o vídeo por isso, beleza? E vambora pro vídeo, meu parceiro. Vitória, 3-0 para cima do Coritiba. Aliás, o Flamengo esteve em campo depois de muito tempo, né? Porque no meio de semana não esteve, no final de semana passado foi o baile, no outro meio de semana foi o Alcas. Apareceu, finalmente apareceu. E não é que não teve tanto também naquela rede do Fla-Flu. Não é? Exatamente. E venceu 3-0, esse tem sido, nesse marasmo do Flamengo, esse tem sido o principal jogador. O Ayrton Lucas testou o goleiro logo de cara e depois fez esse golaço aí. Tem sido incrível, né? Tem sido o principal jogador do Flamengo aí. E hoje nós tivemos um Pedro no banco. O Gabigol deixou dele, depois de 10 jogos voltou a marcar. Mas o Pedro também deixou dele no segundo tempo. E deixou o recado dele também, disse que não gostou de fato. E deixou o recado dele, disse que não gostou. Começa por aí o trabalho do Sampaoli, ou André? Começa, mas tem uma coisa que é muito importante, né? Principalmente em relação à temporada anterior. A mexida que o Flamengo fez nessa vida de 2 temporadas distintas, tem a primeira parte em que uma série de coisas acontece de uma determinada forma. No caso de 2023, essas coisas não aconteceram. E em relação ao ano passado, quando a mudança foi feita num momento em que o Campeonato Brasileiro provavelmente já estaria fora de alcance e a comissão que chegou com o Dorival foi obrigada a tomar decisões e estabelecer o que era mais importante, ganhou as 2 Copas, que era o que dava para fazer. Agora, o Sampaoli, imaginando que ele vai permanecer no Flamengo, vai até o final do ano, vai ficar no ano que vem também, tomara, né? Ele tem o Campeonato Brasileiro inteiro pela frente. Ele assume o Flamengo amanhã. O Flamengo tem 3 pontos na primeira rodada, então ele não lida com nenhum passivo em relação ao Campeonato Brasileiro. Perfeito. Ele lida com o passivo de um time que ainda vai ser formado por ele, né? Mas além disso, que eu considero muito importante, a mexida feita no sentido de dar ao treinador que chega todas as possibilidades. Mas o Flamengo perdeu para o Alcas. Vai ter que recuperar isso. Já tem jogo no meio de semana no Maracanã, em que os 3 pontos são absolutamente fundamentais. Mas há tempo dessa vez. É uma coisa atropelada, mas existe tempo. E aí é o encontro de um treinador que desde que chegou ao Brasil e começou a conhecer o futebol brasileiro, sonhava em dirigir o Flamengo. Desde os primeiros meses trabalhando no Santos, ele já percebeu que uma coisa é você competir contra o Flamengo, outra coisa é você ser o Flamengo e competir com os outros. Ele vai ter essa oportunidade com um elenco que segue sendo o melhor do Brasil, com possibilidades de colocar a cada vez que o time entrar em campo, o time que é favorito, contra todo mundo, exceto contra o Palmeiras. Talvez contra o Fluminense, porque o Fluminense se incorporou demais e assumiu uma personalidade de novo demonstrada nesse fim de semana com a estreia do Campeonato Brasileiro. Mas as coisas têm uma excelente possibilidade de andar bem a partir de agora, porque ele é um excelente treinador. Imagine o Gerson, se está feliz ou não está feliz. Nossa, já trabalhou com ele, inclusive. Com a chegada do treinador com quem ele trabalhou no Olympique de Marseille. Até o uso dele pela esquerda com
funções muito mais ofensivas, é uma possibilidade. Agora, não dá para imaginar que o Sampaoli vai se preocupar com se jogador A está feliz com o seu papel, não se preocupa. ou se não está, se jogador A ou B quer marcar ou não quer marcar, ninguém vai deixar de marcar. E eu acho que ele vai fazer o que ele sempre fez. O futebol dele é um futebol caracterizado, né, pelo sistema que ele utiliza, a forma como ele trata os jogadores, a sua obsessão pelo futebol ofensivo. Eu acho muito interessante a volta dele ao futebol brasileiro, dessa vez dirigindo um elenco que tanto dá a ele o que ele quer, mesmo que ele tenha essa coisa, não, traz, ele já disse, não precisa trazer ninguém agora. Sim. Agora não precisa. Mas daqui a pouco ele começa a pedir. Daqui a pouco. Uma derrotinha, um empatezinho maroto. Eu não sei se é para isso, mas assim, até o final do ano ele já vai começar a... Um goleiro que sai com o pé. Tem goleiro que sai com o pé, que é o Santos. Um meia cujo nome surpreende e é polêmico. Eu, como técnico, não tenho dúvida nenhuma. É melhor, inclusive, que o Jorge Jesus. Ponto pacífico. O que me preocupa é o terreno das relações humanas. Né? E o pouco tempo para isso. Para já ter resultado. Mas mais do que isso, o terreno das relações humanas. Né? Não estar preocupado se o jogador quer marcar, ou vai ser escalado, ou não vai ser escalado, se vai fazer biquinho. Será que politicamente no Flamengo há como sobreviver a isso? O estado de coisas que é o Flamengo, inclusive como a diretoria age em relação aos técnicos, em relação a esses casos que foram muitos nos últimos tempos. Né? Então, para mim, ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar do jeito que ele gosta, ou ele vai sucumbir a pressões. Uma coisa aqui que me chamou a atenção, eu queria dividir com a mesa. Sampaoli é melhor que o Jesus? Eu não tenho dúvida, como técnico. Como treinador, sim. Como treinador, quem já teve a oportunidade. É óbvio que o Jesus tem essa relação com o Flamengo que é incrível, óbvio. Quem já teve a oportunidade de ver um dia a dia de treinos do Sampaoli, assim, eu já conversei com algumas pessoas, assim, isso que é de outro mundo, assim, é impressionante. Sim, sim. O método, como você olha pro jogo e vê o resultado do treino. As mesmas pessoas dizem que o homem é difícil. Muito difícil. É muito difícil. É muito difícil e quando gera fraturas, quando gera rupturas internas, são normalmente insanáveis. Então, ele precisa realmente que todo o contexto funcione e que não haja essas rupturas. Quando a gente fala de Santos, quando a gente fala do Atlético, o Santos teve todo um estadual ali para ele conhecer o ambiente, para ele arrumar algumas coisas e tal, e fazer o grande brasileiro que fez. O Atlético, ele chega e tem a pandemia, né, e tem a pausa do futebol por um tempo, então o trabalho acaba se alongando até começarem os jogos mais importantes. Não é um trabalho perfeito, porque o time, na reta final, mostra muitas fragilidades defensivas, que também é outra característica do trabalho dele, né? Exatamente. São times que jogam muito no risco. De vez em quando desanda. Agora, o risco também faz parte do trabalho dele e também é uma virtude, né? Muitas coisas boas que o trabalho dele mostra é porque ele joga no risco, é porque ele joga dessa maneira. Veja o time que jogou hoje com uma certa preparação, por exemplo, para um momento que foi muito importante do jogo, que é a volta do Bruno Henrique. Foi um Flamengo em desenho muito parecido com o Flamengo lá de 19, né, com um jogador mais agudo pela esquerda, um pela direita que vem trabalhar por dentro. Gabigol ali, essa que é a principal questão, né? Porque o Sampaoli vai querer jogar com Gabigol ou Pedro, ou não vai querer jogar com Gabigol e Pedro. Ele vai gostar de jogar com dois homens abertos, porque, por exemplo, como ele vai usar o Gerson? Porque no Olympique de Marseille o Gerson para ele era atacante pela esquerda em muitos momentos. Sim. Era 3-4-3 e o Gerson não servia para ele como meio-campista, o Gerson servia para ele como um atacante de lado, um meia aberto, podemos dizer assim, em alguns momentos. Então são várias situações que ele vai adaptar, mas eu entendo que potencial para fazer o time jogar bem ele tem, e assim, nem acho que demore muito, porque é um cara que como é que ele vai lidar? Tem muita coisa para a gente discutir aqui, mas só para voltar nisso, como é que ele vai lidar com a situação Pedro e Gabigol a partir do momento que o Gabigol deu uma entrevista dizendo que tinha conversado com o Vitor Pereira, que quer voltar com a posição dele, que é a posição que ele quer, que ele vai brigar por essa posição, etc. Ele vai falar, a conversa não foi comigo. E no momento em que o Pedro é sacado do time, entrou hoje, fez o gol e tal, e que claramente não gostou, porque entende que a fase dele é melhor que o Gabigol. E até é mesmo, a gente discutir isso aqui até é mesmo. Pega o número de gols que cada um fez. Como lidar? Porque pelo esquema Sampaoli, não me parece, ele pode mexer, não me parece que tem espaço para os dois, vai ter que ser um ou outro. Essa resposta ela não é exata. Uma velha pergunta. Você tem
algumas variáveis para colocar sobre a mesa. A primeira é que, como a gente observou times de sucesso de São Paulo e do Brasil especificamente recentemente, são com 2 homens combinantes. Então, com 2 pontas de outras características. Isso. Recentemente, a gente ouviu também do Gabriel que ele quer jogar um pouco mais próximo ao gol. Será que ele toparia esse cara um pouco mais aberto novamente pelo Sampaoli? Não se sabe. E seria também, mais aproximado do que ele fazia com o Dorival, é isso? Você tem entrevistas e conversas de um Sampaoli que diz que, se for o caso, ele pode adaptar, moldar uma ideia dele, porque o time funciona melhor de outro jeito, pela característica dos atletas. Então, o que vai ser mais importante nesse debate? Tem muita coisa sobre a mesa. Eu acho que não dá para cravar, vai funcionar, ou vai ser Pedro e Gabigol, vai ser Pedro ou Gabigol. Tem uma questão, o Pedro deixou muito claro, de fato, para mim, a temporada dele é melhor que a do Gabriel. E o Mário Jorge não consegue explicar muito bem porque que ele opta pelo Gabriel. A mobilidade... não colou. Todo respeito, é o Coritiba. Não colou, Coritiba. Então é melhor fazer o básico, você não tem muito tempo para treinar. Agora, sobre Jesus e São Paulo, eu tenho dúvida. Eu não consigo afirmar que... Porque uma coisa... quantas vezes a gente falou aqui no ano passado da chegada do Vitor Pereira ao Brasil ou da ida dele para o Flamengo, que de fato ele é um grande treinador. Eu acho o Vitor Pereira um grande treinador. Ele não virou a pior pessoa do mundo pelo que aconteceu no Flamengo. E quantas vezes a gente precisa contextualizar também o que é o clube onde o treinador está chegando. Então, eu não sei dizer se o Jorge Sampaoli é mais treinador que o Jorge Jesus. Em que contexto? Para qual trabalho? Com qual autonomia? Com Acho que é um treinador com mais ideias, mais ousado. Mas quando eu penso em Flamengo é muito difícil. Eu preciso pensar no Flamengo. Claro. São Paulo está chegando ao Flamengo. Sim, não dá para simplesmente... O habitat Flamengo é inquestionável para o Jorge Jesus. Mas aí o Flamengo é capaz de tratar gente que sabe muito de bola como completo ignorante. Sim. O fulano sabe muito de bola, mas ele não deu certo em 3 meses, não sabe nada. Pode potenciar um Jesus que fora do Flamengo jamais foi o que foi do Flamengo. É que eu acho que eu não consigo, no debate, no momento, porque a gente acaba, parece que a gente está só... mas quem é melhor? Aquela coisa, né? Quem é melhor? A ou B? Fulano ou Beltrano? Eu tenho que trazer, para mim, o contexto Flamengo. E o contexto Flamengo, até que me provem o contrário, o Jesus ainda é o grande papa ali da cadeira. Se isso é bom, se não é, como o Flamengo se relaciona com essa pressão, e aquela novela de sempre. Diz que fez proposta, diz que negou, agora que negou, podendo. Parece que o Flamengo sempre tem que ir lá beijar a mão. Não temos técnico. Confere se Jesus quer. Ele não quer, então vamos para outro plano. Confere se Jesus está disponível. Então, tipo assim, ele construiu isso e ele, inclusive, tem muito medo de perder. Ele enrola o Flamengo como enrola, porque o termo é esse, ele enrola como poucos, porque para ele é mais interessante. Poxa, eu queria, mas não deu. Eu queria, mas o preço não era esse. Eu queria, mas eu tinha outro compromisso. Eu queria mais ter a família. Sempre Eles tem uma coisa ali no meio do caminho, então ele é tratado no imaginário como... Então eu não consigo descolar, só para te passar, André, sobre o Sampaoli, Jesus e o Flamengo. Mas só vai dar para ter uma ideia mesmo se o trabalho do Jorge Sampaoli andar com tempo suficiente para ele conquistar ou não conquistar, a gente poder fazer uma comparação. Agora, vai ser assim, a maneira como o Flamengo vai tratar esse técnico vai ser a mesma como tratou o Jesus. Vai entregar ele, mesmo grupo de vai entregar ele o departamento de futebol e resolva tudo é seu, é o poder supremo. O Jesus mandava em tudo. O São Paulo vai mandar em tudo também, mesmo porque ele não trabalha de outra maneira. Sim. Ele inclusive, traz o próprio gerente de futebol, o André Ata, com ele. Não tem, ele assume. Curioso, né? Você trazer o seu chefe com você. É bom, né? Isso é bom, né? Bom pra caramba. É impressionante. Pode concluir, André. Mas é isso aí. Mas quanto maior o pacote, melhor pro Flamengo. O Flamengo quer mais é que terceirize a responsabilidade. Mas tem a volta também, né? Todo mundo embora. Aí quando não dá certo, o cara também fica com toda a bucha. Agora, eu acho assim, o São Paulo fez grandes coisas no futebol, grandes coisas. O que ele fez com a seleção do Chile, ele coloca o Chile num patamar que o Chile nunca teve em 100 anos de Copa América, em 100 anos de futebol. Não teve Chile como o do São Paulo. Fez também em clube dentro do Chile e fez bons trabalhos na Europa, Sem deixar de fazer a justiça, a semente plantada pelo Bielsa, né? Que não é algo para diminuir o que o São Paulo fez, mas já havia uma cultura ali. Né? Em contrapartida... É claro dizer que o São Paulo foi mais importante do que ele. Mas aí ele coloca a conquista como Mas é o mesmo São Paulo que foi submetido a um constrangimento em época de Copa do Mundo por uma seleção, que os jogadores escantearam ele, as câmeras mostravam, né? Sim. Então, qual São Paulo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Por isso que eu acho que ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar o que todo mundo quer, ou ele vai ter vida curta como outros tantos tiveram. Agora, para jogar o que todo mundo quer, é com ou sem Everton Ribeiro, hein? Porque sempre sobra para ele, né?
Vamos contratar alguém, tira o Everton Ribeiro. Vamos mexer alguém, tira o Everton Ribeiro. Não sei o quê, põe o Everton. Vou contratar um goleiro, tira o Everton Ribeiro. Negócio impressionante, impressionante. E a fase não tá boa, hoje ele não jogou bem de novo, tá? Tem uma série de circunstâncias que levam o jogador também a queda de desempenho e tal. Acho que pode estar ligado diretamente à questão de ter ou não os dois atacantes, por exemplo. Então. Acho que passa muito por aí. Se ele quiser ter os dois, ele passa a ser um candidato a não estar no time. Mas aí a gente precisa entender, a gente precisa ver os primeiros jogos, precisa ter uma ideia, assim, porque de fato é difícil projetar sem ter visto pelo menos um treino, um primeiro jogo com ele, né? Se ele quiser ter um jogador só, não quiser o Gabriel, quiser outro tipo de jogador caindo pela direita, e já lançar a mão do expediente habitual de quero o reforço para cá, que aí trazendo só esse nome aqui vai ficar do jeito que eu quero. Acho que é claro que a gente tem que fazer projeção, mas precisa entender qual o Sampaoli. Acho que foi o professor que falou, qual o Sampaoli está chegando ao Flamengo? Esse festejado? Não, porque o sonho dele era trabalhar no Flamengo, então ele vai se adaptar aos valores que tem, ele vai entender a importância de Everton Ribeiro, que eu acho que ainda tem muita importância. E a gente porque se for aquele Sampaoli do 1 de referência, o Everton Ribeiro está no time, ou não? Hoje? É. Pelo elenco que tem. Pelo elenco que tem. Tá, mas aí você tem que pensar outra coisa. Você tem Gabriel, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique. Com a volta, o Bruno voltando aos pouquinhos, né? Em algum momento o Bruno vai estar nessa conversa de novo. Porque, aliás, no lado dele ali, o Cebolinha, por exemplo, também não está bem, não foi bem hoje. A gente está falando de Pedro e Gabigol. Se abre mão de ponta, se abre mão de... A gente consegue cravar que não, esse jogador aqui que é um ponta, que tem uma característica assim, podendo mudar com o São Paulo, está fora, também é um nome que vai estar no balaio. Até o Marinho pode ressuscitar agora. O melhor momento do Marinho na vida dele foi com o São Paulo. Foi com o São Paulo. Marinho pode ressuscitar, a gente tem a opção do Everton Cebolinha. Ressuscitar. O Gerson, como o Léo lembrou, pode numa outra função mais ofensiva, e aí a gente vai ter uma outra discussão sobre como ele vai repor isso lá no meio do campo, né? Sim. É por isso que é um técnico especial, diferente. É um cara que você tem muita coisa para pensar a partir de um trabalho dele. Eu acho bem interessante. As escalações do Santos eram sempre uma surpresa. Em relação à forma de jogar, é interessante a gente observar, né? Se houve uma incompatibilidade entre o jeito de jogar do Vitor Pereira, o futebol que o Vitor trouxe, o futebol que ele tem, no qual ele acredita, e as características, digamos, naturais de vários jogadores do Flamengo, principalmente aqueles do ataque acima da média. O Vitor viu o jogo de uma forma, esses jogadores precisam jogar de outra forma. A chegada do Sampaoli é mais uma questão a ser resolvida, porque ele também pensa o futebol de uma maneira mais posicional. Então, como que jogaram os times dele? Tem sempre 3 jogadores envolvidos na saída de bola, às vezes o goleiro é esse terceiro homem, às vezes alguém baixa, aí acaba dependendo de como o time adversário marca essa saída de bola, com quantos jogadores, então ele faz uma conta matemática. Quantos eu preciso aqui para ter um a mais? Né? Porque ele não abre mão de 5 jogadores na frente. No momento em que os times deles se estabelecem no campo do adversário, às vezes com 2 jogadores na primeira linha, 3 na segunda e esses 5 quase dentro da área do adversário, ou 3 e 2, com o Santos era mais comum 3 e 2. Sim. É um problema para o time adversário defender, e ele vai insistir nisso. Então ele vai precisar da chegada de 5 jogadores na frente. O Flamengo tem uma fartura de atacantes para ele trabalhar, para ele escolher, para ele entender. Mas esses jogadores, eles vão ter que, primeiro, também compreender essa maneira de jogar. Em segundo lugar, colocar-se à disposição. E em terceiro, se esforçar ao máximo para fazer isso funcionar. Mas não tem sido esse um problema, André? Então, com o Paulo Souza, com o próprio Vitor Pereira, até com o Domi, lembrando que o Domi não era um treinador do tamanho de Vitor Pereira, de Paulo Souza, do que é o Sampaoli, mas quando tentou mexer, tem que adaptar, precisa da disposição, precisa entender, demora um pouquinho e tal. Essa é uma questão, não vai ser um problema? Essa é uma questão a ser vista, porque é um futebol posicional. Ele não é dogmático, mas é um futebol essencialmente posicional. E os jogadores do Flamengo, eles têm uma cultura de futebol que é diferente dessa. Eu não estou falando certo, errado, melhor ou pior. Sim. Eu estou apontando as diferenças. E não significa que não vai dar. Mas em tese todos os jogadores devem ser profissionais e fazer o máximo para que a ideia do seu técnico dê certo. É verdade. Mas se fosse assim, haveria muito menos demissões. Sem dúvida, sem dúvida. O Mário Jorge falou em coletiva, vamos ouvi-lo. Com o Sampaoli foi só um prazer em conhecê-lo. A gente estava indo com envolvimento para o jogo, ainda não deu tempo de bater papo com ele. Com relação à escolha, a gente foi muito vulnerável no jogo contra o Maringá, principalmente no jogo ali por dentro. Então a gente colocou mais um jogador para poder ter um pouco mais de consistência e fez a opção pelo Gabriel
por ele ter um pouco mais de mobilidade. Então a gente tinha um estudo do adversário com relação a isso, a gente precisava desse jogador com um pouco mais de movimento ali no entrelinhas, e o Gabriel me entrega isso. Só que o Curitiba veio de uma forma diferente daquilo que a gente havia estudado também. Então acabou que a característica do Pedro também foi importante, ali a partir dos 25, dos 30 minutos. E que bom que os dois conseguiram marcar, né? Você vê que o Pedro vive uma fase fantástica, ele precisa de poucos toques na bola para poder fazer um gol. E o Gabi, a gente conseguiu fazer a situação dele ali, ver a energia do grupo com relação a ele, para ele atravessar esse momento e ele conseguir voltar a marcar. Eu acho que o grande mérito são os jogadores, cara. Assim, não tem mérito nenhum para a gente que veio para dar esse suporte da base. A gente só subiu para contemplá-los com alguma coisa com relação ao treino. A gente tinha uma ideia de construção com eles, de fazer de forma diferente, trazê-los para uma zona onde eles são mais confortáveis de jogar, aquilo que eles estão habituados a fazer. Eu acho que no primeiro contato que eu tive, eu falei que o menos é mais, né, nesse momento. Então, trazer para o básico, trazer para aquilo que eles têm conhecimento, e a partir daí a qualidade técnica, o nível dos jogadores vai fazer total diferença. Esse trecho do menos é mais é bem bom, hein? Tem uma telinha aí na sequência? O professor matou aqui a charada. A história do menos é mais, ela é curiosa. Vamos lá. Flamengo, 58% de posse de bola, 62% de ações no ataque, 15 chutes, 7 certos, 3 grandes chances. Foi um Flamengo que recuperou muito a posse de bola, um Flamengo que desarmou bastante. Isso tem a cara do São Paulo. Agora sim, tem. Olha só. 59 recuperações, 30 na defesa e 29 no ataque. Isso aí vai aumentar. Pois é. Isso, curiosa, embora ele disse que não falou com o Sampaoli e tal, só deu oi, tudo bem, prazer, mas já tem uma característica de Sampaoli aí. Então, rapidinho, Willi, porque ele fala que, tentando explicar, porque eu identifiquei ali diga lá. Espaçamento, um buraco, uma composição. Não, o que mudou foi isso aí, o que mudou foi comportamento. É isso aí, comportamento, não mudança é comportamental. necessariamente você precisar, não era uma questão de mudança de peças do jogo do Maringá para o jogo do Curitiba. Não é que as peças eram certas, houve atitude, faltou ali um acerto. Não. Mudou o comportamento. O Flamengo hoje no primeiro tempo era um time que voltou a ser... Não é que jogou uma partida brilhante, mas fez minimamente o que ele se espera. Curitiba, dentro de casa, um adversário mais frágil, pressionou. O gol do Ayrton Lucas sai assim, aperta, sobe, saída de bola, o Curitiba não consegue, já rouba, um toque de cabeça, abre ali e o Ayrton vai acertar esse chute muito bonito. Mais um gol dele, né? Grande nome para mim até pela aqui primeira vez do Flamengo na temporada. Cobrava. Então, assim, isso não existiu, não esteve perto de existir no jogo contra o Maringá. É muito mais uma questão de comportamento do que de troca de peças. Aí eu acho que o Mário talvez, não sei, não tenha sido muito feliz, porque quando você está ali para fazer uma semaninha, tampão, buraco, você tem que saber gerir, tem que saber chegar, que ele fala, conversou muito com alguns jogadores mais experientes, saber o tamanho do grupo. Todo mundo sabe que o Pedro está jogando no ano, né? Sim. Todo mundo sabe o que tem sido. Isso é curioso, o Pedro está jogando muito, que ano, não sei o quê. Então por que você tirou o Pedro? Como disse o professor, por causa da teoria do menos é mais. Então... Ele não falou que menos é mais? Então ele foi lá e tirou o artilheiro do time. E deixou o Gabigol para tirar esse peso também, eram 2 meses, né? Ele nunca tinha ficado tanto tempo sem marcar gols pelo Flamengo. Mudou um pouquinho a forma de cobrar, né? Mais colocadinho, mais alto. Essa aí ninguém pegava. Junto, diferente a cobrança. O Flamengo simples, não é que foi contra o Maringá. Essa intensidade que a gente mostrou nesse mapa aí, com esses sarampinhos azuis, Sarampinhos? Gostei desse mapa com esses sarampinhos azuis. Isso aí o Flamengo não fez nesse ano todo, gente. Isso aí o Flamengo não fez no Mundial. Isso aí o Flamengo não fez nem... No máximo uma catapora, professor? Não, uma catapora. Nem contra o Fluminense no primeiro jogo que ganhou, não fez porque jogou de outro jeito. Jogou no pega-ratão, como diria Rafael Prates. Né? Jogou do contra-ataque, fora da característica. Simplesmente fez aquilo que podia ter salvado o emprego de muita gente, inclusive do Vitor Pereira. Mas a vida não é assim tão... Olha o sarampinho aí, prof. Olha o sarampinho azul. E mais, hein? Fez isso, porque quando a gente vê o Flamengo fazer isso no primeiro tempo, a tendência é falar, não vai aguentar, daqui a pouco relaxa. Não, foi constante. O jogo inteiro, pelo menos uma parte grande do jogo. E cá para nós também contra um adversário que eu acho que dos times que eu vi nessa primeira rodada foi um dos que mais, não vou dizer que decepcionaram, porque eu não espero tanto do Curitiba esse ano, mas eu acho que o Curitiba mostrou muito pouco. Muito pouco. Não ofereceu resistência. A resistência, por exemplo, que o Cuiabá ofereceu ao Palmeiras. Sim, sem dúvida. Ontem. É interessante o número de recuperações de bola
no ataque. Sim. Isso mostra a intensidade. Isso era a coisa do tempo do Jesus. O tempo ali em cima, o tempo todo. O tempo todo. O time do Jesus fazia isso. Tempo, é uma característica que agrada demais ao Sampaoli. O que mais me deixou feliz da vinda do Sampaoli, repito, eu queria o Jorge Jesus e coisa e tal, mas foi essa característica. Marcação intensa, marcação pressão, não deixar o adversário sair confortavelmente do seu campo. Pra mim, isso realmente me cativou com a vida do Sampaoli. E acho que de cara ele já vai querer botar isso. Porque o time dele tem que jogar assim, com intensidade. Né? E acho que contra o Newblense, do Maracanã, a gente já deve ver essa característica do time do Flamengo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.